sou Marcos Enoy Ricciardi Favaretto, filho de Dona Ione Ricciardi Favaretto e o senhor Eupídio Aldo Favaretto. Minha mãe professora, meu pai professor, tenho mais 3 irmãos, sou o terceiro de 4 filhos. Uma família de classe média. Os Favaretto sempre tiveram ligados ao teatro em Sertãozinho, ao Grupo Rui Barbosa, meus tios, minhas tias sempre participaram. E eu, desde criança, tive essa oportunidade, essa experiência de viver as artes cênicas. Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Meus irmãos participavam do grupo Nuclearte. E eu, menino com 10, 11 anos, formei um grupo chamado TIAS, Teatro Infantil Amador de Sertãozinho. No Clube Literário, que era o único salão que a gente tinha para apresentações, fizemos várias apresentações. Eu fui diretor desse grupo com 12 anos. O meu primeiro personagem foi um velho de 80 anos. E foi bem bacana, a minha mãe adorou, assim, né? E o público adorou também. E a gente fez Planeta dos Palhaços, todo semestre esse grupo de crianças, a gente tinha de 12 a 14 anos, ensaiávamos, apresentávamos, e foi muito legal essa experiência de criança e adolescente. Inclusive, a gente conseguiu a chave da antiga cadeia que estava desativada, hoje é o Museu da Cidade. Isso eu com 12 anos, hoje, né, há 51 anos atrás, o prefeito Nardelli me deu a chave da cadeia antiga para o nosso grupo TIAS ensaiar lá. Foi bem bacana isso também. Essa foi o começo da minha carreira aqui em Sertãozinho. Depois a gente continuou, né, eu já adolescente participei do Nuclearte, do MAIS, que era o movimento amador independente de Sertãozinho, criado pelo Américo. Participei de peças com o Américo, ainda criança, né, eles já adultos e eu criança. E aí fomos crescendo juntos, participei do Nuclearte. E em 1977 eu parei de fazer esse teatro em Sertãozinho, porque mudei para São Paulo para estudar, trabalhar e viver lá a minha carreira profissional. Em São Paulo, comecei a fazer teatro profissional, com carteira assinada, com a atriz Nídia Alícia. E nessa ocasião, em 1977, em 1978, foi regularizada a profissão de ator, que antes não tinha registro. E eu, como tinha registro em carteira, fui um dos primeiros a ser registrado como ator e diretor de teatro. Meu DRT é número 898, o da Fernanda Montenegro é 1200 e não sei quanto. Então, assim, eu tenho esse orgulho de ter sido um dos primeiros a ser profissionalizado como ator e diretor de teatro. Em São Paulo, além do teatro profissional, eu fiz escola de circo, estudei dança, trabalhava meio período na prefeitura, sempre fui funcionário público, estudei jornalismo, me formei jornalista na Universidade de São Paulo e tive muito contato com os atores que faziam a EAD, porque a ECA e a EAD eram próximas, né? Então, conheci muitos atores, fizemos grupos, trabalhamos juntos na Cooperativa Paulista de Teatro. Tive a honra de participar de alguns espetáculos do Vladimir Capella. Fomos prêmio Molière de teatro infantil, com Marcos Frota, Bré Gilberti, Marcos Favaretto, Ana Maria de Souza e Cleide Eunice, com o espetáculo Como a Lua. Participei também do espetáculo Filme Triste, do Vladimir Capella, um grande ator, escritor e diretor. E em São Paulo também criei meu grupo, né, As Tragicósmicas, e fizemos um texto meu e de um amigo jornalista, As Irmãs Siamesas, né, Doces e Salgados por Encomenda, que fez bastante sucesso em São Paulo também. Aí minha carreira em São Paulo, depois de formado jornalista, eu me mudei de São Paulo. Resolvi morar na Bahia, em Trancoso. Aí fui para Trancoso em 1986, né, depois de 10 anos em São Paulo, e trabalhei no jornal de Porto Seguro, fazia matérias e tudo, mas acabei sendo professor de educação artística, alfabetizei adultos,
Comecei a trabalhar como paisagista e eu, com um grupo de artistas vindos de várias regiões do mundo, vivendo em Trancoso, compramos uma lona de circo e criamos o Circo Armengue de Trancoso. Por 10 anos eu fui diretor do Circo Armengue de Trancoso, dando aulas para crianças de atividades circenses, porque eu já havia feito a Academia Piolim de Circo em São Paulo. Me formei trapezista, palhaço, malabarista, monociclista, e tudo isso eu ensinei em Trancoso para as crianças no nosso Circo Armengue de Trancoso, que era uma atividade voluntária, livre, recebíamos doações, brindes, e tínhamos lá no quadrado histórico de Trancoso, ao lado da igreja de São João Batista, a honra de ter o nosso circo armado. Quando a gente precisava de um cenário de mar, era só abrir a lona lateral do circo que o mar estava ali. Quando a gente queria um cenário de floresta, a gente transferia a lona para o bosque e o bosque estava ali. Então foi uma experiência muito interessante em Trancoso, porque o Circo Armengue se transformou na Casa da Cultura de Trancoso, que nós conseguimos um terreno, construímos a Casa da Cultura e começamos a fazer eventos maiores, com a ajuda da Elba Ramalho, querida amiga, artista, com casa em Trancoso. A gente começou a trabalhar os Altos de Trancoso. Então fizemos o Alto do Descobrimento do Brasil, que reunia grupos de negros, índios, portugueses, num evento que envolvia toda a comunidade e as escolas de Trancoso, com mais ou menos 300, 400, no ano 2000 chegamos a 500 figurantes, e também o Alto de Natal, que é um texto da Maria Clara Machado, muito interessante também, que José e Maria procuram pousada para o menino nascer, isso em plena temporada, alta temporada, as pousadas todas lotadas, e a gente fazendo esse alto que culminava na porta da igreja de Trancoso, com o nascimento de uma criança mesmo de verdade, com a parteira do povoado fazendo o parto de Maria, com as rainhas magas e reis magos entrando a cavalo pelas ladeiras da praça. Então foi uma experiência inusitada esses anos que eu vivi em Trancoso, enquanto experiência artística de ator, diretor, autor e professor também, e muitas coisas que eu vivenciei lá. Principalmente o que me dava recursos, né, que me mantinha lá, era o meu trabalho de paisagista. Por brincadeira me chamavam de Burle Marquinhos, porque eu fiz grandes jardins, também comecei fazendo o jardim da casa da Elba Ramalho, depois fiz casas beirando a praia, mansões, assim, quilômetros de jardins, e com essa experiência eu voltei para Sertãozinho no ano 2001 e comecei a trabalhar como paisagista e também como amigo da escola. Como paisagista eu fiz o jardim do Cred Clube Copercana e alguns outros pequenos jardins. E como amigo da escola, eram 100 anos da escola Anacleto Cruz, eu como jornalista escrevi muito a história da escola, participei dos eventos, fazendo um teatro onde Aprígio de Araújo e Zezinho Jimenez, dois alunos representando esses prefeitos, se dialogavam entre si sobre o crescimento da cidade e tudo. E comecei a dar aula na Fundação Casa, aulas de circo na Fundação Casa de Sertãozinho, que estava recém-inaugurada. Também, junto com João André da Rocha e Sueli de Souza, contei histórias da vida do Mané Gaiola e outros momentos teatrais nas escolas de Sertãozinho. Por todo esse trabalho, em 2003 fui convidado a ser diretor de cultura da cidade. Bem, o papel da cultura na minha vida sempre foi primordial, acho que desde que eu nasci. Quando eu voltei para Sertãozinho em 2001, né, e fui chamado pelo Zezinho Jimenez em 2003, assim, foi um orgulho para mim trabalhar na administração pública enquanto diretor de cultura. Aí a gente arregaçou as mangas e começamos um trabalho sério de retomar o carnaval,
né? Então, fizemos 10 anos de carnavais na Avenida Egisto Siqueri, fomentando a Liga Carnavalesca, os grupos GLBT, né? A criação do Grupo Primavera, a recomposição da Liga Carnavalesca, a criação do Conselho da Diversidade Racial, o Conselho de Cultura, tudo isso veio com essa gestão que foi maravilhosa, assim, para mim e para Sertãozinho, né? Eu vinha já com essa experiência de São Paulo e de Trancoso e trouxe para cá todas essas possibilidades que a cultura teve. Na ocasião, o prefeito criou a Festicana. A gente teve todo esse trabalho de artistas e de memória da história da cana, criando o Museu da Cana, fizemos as festas juninas, criamos um link com a Secretaria da Educação para o Festival de Dança das Escolas, Festival de Teatro das Escolas, Festival de Música das Escolas. Em parceria com o SESI, a gente fez o trabalho de desfile de moda de materiais reciclados, fizemos o trabalho de informação sobre a coleta seletiva, né? E tudo isso foi fomentando a cultura. Fizemos várias reuniões de câmaras setoriais. Então, o primeiro conselho de cultura que surgiu com as bases bem alinhadas, bem trabalhadas, todos os artistas reunidos, né? Fomos lá para o casarão abandonado, daquela cadeia que lá, assim, lá na minha adolescência eu havia recebido a chave do prefeito Nardelli, agora eu era o diretor dessa casa. Então a gente fez muita política cultural no bom sentido, reunindo todos os antigos, os novos, resgatando memórias, gravações que haviam sido feitas com a Dona Olímpia, com o seu Lucas Batalha, com todo um trabalho da Márcia Guidi lá atrás como assessora de cultura, que estava meio perdido, a gente conseguiu recuperar, remasterizar, e tudo isso está lá no Centro de Memória. Criamos o Centro de Memória, o Museu da Cidade, só faltou criar a Secretaria Municipal de Cultura, mas em 2013 eu deixei essa função, né, de diretor de cultura e fui trabalhar em outra área como diretor do Fundo Social de Solidariedade. Mas as bases da cultura de Sertãozinho nós deixamos prontas para o que hoje a gente está vendo, esse crescimento, esse envolvimento de todos os artistas, esse protagonismo, né, essa veia forte dos nossos artistas sertanezinos e das instituições que criamos e estão aí, né, para o resto da vida da nossa cidade. Bem, a cultura como ferramenta de transformação, eu acredito que é o essencial, é a alma humana, é a cultura. Antes mesmo da gente ter a educação formal, a palavra falada, a palavra escrita, nós já temos aí os desenhos rupestres e essa manifestação da essência humana. Como transformação, a cultura, com certeza, tira muitos jovens de situações de vulnerabilidade, ela ajuda a criar a personalidade de um povo, né? A gente vê quando os dominadores querem acabar com o povo, a primeira coisa que fazem é terminar, né, excluir a cultura desse povo. Então a cultura como momento, hoje, por exemplo, de transformação, eu acredito que os jovens brasileiros devem preservar a nossa cultura brasileira e trabalhar isso de uma forma proativa para que nós sejamos protagonistas da nossa própria história. O que a gente vê hoje que é muita invasão cultural estrangeira, né, nos países do terceiro mundo. Então eu acredito que a cultura pode sim transformar e pode ser muito mais apoiada, muito mais inserida no contexto das políticas públicas do nosso Brasil. O Sertãozinho é uma cidade essencialmente cultural, desde os seus primórdios. A gente pega aí a italianada, a espanholada, os portugueses que chegaram aqui, tinham clubes de leitura, tinha o Cineclube Patê,
tinham discussões, jornais, vários jornais. Então a gente vê que a cidade cresceu, cercada, alimentada pela cultura. E a cultura foi sendo desenvolvida e está sendo desenvolvida. Eu acredito que todos esses anos de trabalho, de todas essas gerações que trabalharam com a cultura, só vem engrandecendo o Sertãozinho. A gente vê uma história rica, uma memória que está sendo preservada, né, equipamentos culturais que estão sendo ampliados, construídos e entregues à população. E acredito, assim, o que eu penso, que poderia ter muito mais céus das artes em Sertãozinho. Em cada região da cidade, um céu das artes seria uma coisa muito legal, porque é onde se reúne jovens, crianças, adultos, idosos, que têm pouca intimidade com os equipamentos que tem no centro da cidade. Bem, a cultura brasileira, nós fomos meio massacrados logo de cara, né? A cultura indígena e tudo foi massacrada pelos invasores que chegaram aqui e tudo. Mas aí vieram os negros, aí virou essa mistura, né? Índios, negros, portugueses, imigrantes. O Brasil virou esse mix cultural, né? E o que eu acho importante é a gente manter mesmo as nossas raízes, né? Que são, né? Nós temos aí mais de 50% da população afrodescendente, temos a origem indígena, né? Temos a cultura popular, que é a base de todo o povo, né? Que mesmo analfabeto, né? Milhões de analfabetos que nós temos ainda, mas tem a sua cultura. É muito importante a gente segurar isso com as nossas mãos, nos tornarmos protagonistas e fazer com que o Brasil seja realmente esse país que agrada a todos pela diversidade que temos. Agora, a gente vem passando um momento muito difícil, né, nas políticas públicas da cultura brasileira, né? Governo que não investe na cultura, né, que desestruturou o Ministério da Cultura, né, veio a pandemia e aconteceu toda essa situação, né, de mudanças radicais nas relações de trabalho, mesmo nas relações culturais, né? A gente acabou entrando para um mundo digital, né? Eu mesmo dava aula de teatro para idosos presencialmente, veio a pandemia, eu tive que aprender a criar uma sala de Zoom e os idosos tiveram que aprender a entrar numa sala de Zoom. E foi muito bacana isso, a gente continua conversando pelas nossas salas de Zoom, né? Eu tenho hoje 63 anos, eu tenho alunas de 80 anos que chamam o neto, vem aqui, liga aqui para a vovó que vai começar a nossa conversa e tal. Então, acredito que essa era digital seja muito importante para nós todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Aquele idoso que fala, ai, não consigo, não sei mexer no celular, aprenda, chama seu neto, chama seu amigo, seu vizinho e aprenda. Eu estou aprendendo. Aqui no meu atual trabalho, eu já aprendi a editar vídeo que eu não sabia, aprendi a fazer CorelDRAW que eu não sabia. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento e atualizado nessa questão cultural, né, para, inclusive, conseguir trabalho nesse mundo moderno. Afinal, se a gente não se capacita, a gente vai ficando para trás. Então é importante isso, a cultura leva o povo para frente, isso pode ter certeza. Bem, a cultura permeia a vida de todas as pessoas. A minha vida sempre foi permeada pela cultura, desde aqui de Sertãozinho, passando por São Paulo, passando pela Bahia, voltando a Sertãozinho, e conheci muita gente, conheci muitos artistas. Eu acredito que o artista tem esse poder de transformar a realidade de uma forma crítica, lúdica, e que traz, de alguma forma, um pensamento crítico mesmo para a nossa realidade. A realidade não está fácil, né? Hoje nós temos a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que estão aí, depois de muita luta, fazendo com que os artistas possam retomar após pandemia, né, os nossos trabalhos, as nossas funções. E aí
fica aí o meu abraço a todos os artistas de Sertãozinho, a toda a equipe aqui da TV Câmara, muito obrigado. Isso é um trabalho muito importante, que faz parte da cultura, termos a memória dos nossos artistas. Muito obrigado.